está dando uma grande feira. Você deixou lá a feira, não quer ir para a feira para estar na casa de quem? De Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tomei a decisão de me entregar a Ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tantas coisas pra fazer. Já não consigo mais tempo pra Te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo pra ouvir a Tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro Teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Estamos num tempo de mudança, o tempo que devemos buscar a presença de Deus para nossas vidas. Pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro Teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus. Deus seja louvado. Vamos fechar nossos olhos para falarmos com nosso Deus. Oremos. Santo, Santo, poderoso Deus, mais uma vez queremos Te suplicar que o Senhor permaneça conosco, abra nossas mentes, nossos corações para ouvir, aceitar e colocarmos em prática a Tua palavra. É o que Te pedimos, já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Para a gente começar, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma história conhecida, mas como a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? Sempre que a lemos, a gente tem que tirar lições para as nossas vidas, né? Deus nos ilumine nesta manhã. Todos encontraram? Amém? 2 Reis, capítulo 5, e os versos de 1 ao 4. Alguém gostaria de ler? Não? Então, acompanhe. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valioso, porém leproso. Versos 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina, a senhora, né? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Verso 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então, veja, gente. Essa é uma história conhecida, como eu já falei, né? Dessa menininha cativa, pela qual a gente nem sabe o nome dela, né? Mas ela traz muitas lições para as nossas vidas, a qual a gente vai focar alguns pontos nesta manhã, certo? Então, como a gente viu aí nesses versos, né? Não cita o nome da menina, mas em que situação aquela menina se encontrava, né? Uma situação muito difícil. E por quê? Porque ela foi tirada, provavelmente às pressas, né, sem ter tempo de despedir, tirada dos braços dos seus pais, dos amigos, da sua igreja, dos seus familiares. Então, ela agora se encontrava na casa de um homem poderoso, né, um homem bem respeitado. Ele era o braço direito do rei da Síria, porém, como a Bíblia diz, né, porém, ele se encontrava o quê? Leproso. E que doença terrível, né, irmãos? A lepra, principalmente naquela época. E não, assim, a lepra ela não escolhia classe social. Que a gente vê, né, que o homem poderoso, né, o braço direito do rei, tinha exército a seu dispor, e aí, com certeza, ele usava roupas reais, mas a realeza, mas aí ele se encontrava o quê? Leproso. Então, a lepra não escolhia classe social. Mas aí, essa história mostra também a importância, né, da gente educar nossos filhos no caminho do Senhor. Porque, como a história da menina deixa claro, né, que ela é uma serva do Senhor. Amém? E mostra que as crianças, elas são especiais, e elas, principalmente para Deus, mas elas precisam ser especiais para nós também. Não só da boca para fora, mas a gente precisa ter um cuidado muito especial com as crianças, devido a tanta coisa ruim que acontece no mundo, né, gente, em nossa volta. Então, elas precisam estar seguras em nossos lares e principalmente também aqui na igreja, né? Porque elas são preciosas aos olhos de Deus. Amém? Então, vocês acham fácil educar as crianças no caminho do Senhor? Quem é mãe e pai aqui? Ou algum responsável, diretor da escola sabatina, né, do Ministério Infantil?
É um pouquinho complicado, né, gente? É complicado, a gente precisa conhecer as crianças, buscar conhecimento vindo lá dos céus, ajuda de Deus, né, para a gente prosseguir e fazer a melhor forma possível, né? Fazer da melhor forma possível. Mas vocês acham que tem uma receita única para educar as crianças no caminho do Senhor? Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma receita, né, se a gente seguir todo o passo a passo, colocar todos os ingredientes, né, fazer aquele modo de preparar tudo conforme a receita, o prato vai sair perfeito, não é assim? Agora, se haver alguma mudança nos ingredientes, o resultado é outro. Pode surgir outro tipo de prato, outro tipo de receita, né? E para os nossos filhos, também é meio que assim, né? A questão da educação. Existem fases diferentes, né? Assim, as crianças não são iguais umas da outra, né? A gente é igual perante Deus, mas assim, cada um tem seu temperamento, né? Tem idades diferentes, tem a questão do gênero, menino e menino. Então, a gente precisa assim, ter um jogo de cintura para saber educar de forma individual cada uma, né? Mas a Bíblia nos deixa inúmeras histórias que servem de exemplos para nos ajudar nesse processo. E também, para isso, existe o Clube de Aventureiros, que eu vou falar mais à frente um pouquinho, né? Para dar um suporte aí na educação dos filhos, aos pais e às mães, de plantão aqui nesta manhã. Então, o principal elemento que não pode faltar nessa receita é a vida espiritual das nossas crianças. Essa aí não falha, né? A Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar, e mesmo que for velho, ele não se desviará dele. Aí você pode estar pensando, mas eu eduquei meu filho, ele foi aventureiro, foi desbravador, e hoje ele se encontra fora da igreja. Como no meu caso, né? Eu tenho um rapaz de 21 anos, que ele já foi aventureiro, já foi desbravador, já participou do clube de jovens, mas, por enquanto, ele se encontra fora da igreja. Mas ele não esquece das coisas que aprendeu. Amém? Ele não esquece. Ellen White diz que uma das últimas obras que o Senhor vai realizar, vocês me atualizem aí se eu estou falando certo, é ouvir as orações e os clamores das mães com respeito aos filhos que se encontram fora. Chega, me arrepio. E a gente tem que manter essa esperança viva em nossos corações. Não é achar que tudo que a gente fez ou está fazendo para nossos filhos está sendo em vão ou foi em vão. De jeito nenhum, né? E isso fica cravado nos corações deles, eles não esquecem. Amém? Deus seja louvado por isso, né? Então, a tarefa de educar nossos filhos não é fácil, porém não é impossível, né? Porque Deus, ele está disponibilizando o seu poder para que possamos cumprir com a nossa parte, né? Porque tudo que Deus pede, Ele também capacita. Amém? Então, tem gente que fala, criar filhos é igual jogar um videogame. A cada fase sempre fica mais complicado, né? Por exemplo, quando a criança está sem andar, a gente tem que estar carregando ele por todos os lados, né? E assim, quando adoece, a gente não sabe direitinho o que é que está sentindo, a gente meio que tem que adivinhar. E aí, quando começa a andar, a gente tem que estar correndo para onde a criança vai, não é assim, gente? E assim vai complicando a cada fase. Então, é igual um jogo de videogame, né? Cada fase mais complicada. Porém, Deus está nos disponibilizando o seu poder, né? E sua ajuda, justamente com essa história dessa menina cativa, onde podemos tirar lições maravilhosas com respeito à educação dos nossos filhos. Então, voltando aqui à Bíblia, a menina, como eu já falei, a gente não sabe o nome dela, só sabe que ela é o quê? Ela foi sequestrada, né, tirada dos seus lares, do seu lar, dos seus parentes, e agora ela se encontrava na casa de Naamã, né, homem poderoso, porém leproso. E nessa situação,
essa menina, qual o direito que ela tinha? Né? Qual o direito naquela época que tinha um escravo? E por se tratar ainda mais de uma menina, né? Porque as mulheres naquela época não tinham muito valor, não, né? Assim, não era muito considerada, né? E aí era apenas uma escrava, né? Ela podia estar revoltada naquela situação, poderia pensar, eita, estou aqui nessa casa, longe dos meus parentes. Isso quer dizer que Deus esqueceu de mim, mas não foi esses pensamentos que ela alimentou. Glória a Deus por isso. Ela não alimentou esses pensamentos negativos, né? Ela tinha todo o direito, sim ou não, gente? Porque ela provavelmente tinha entre 8 e 12 anos de idade. Né? Quem aqui tem essa idade, mais ou menos? 8, 10, 12 anos. Imagine, né? Vocês numa situação dessa. E aí ela também poderia pensar, já que Naamã me raptou, é bom mesmo que ele esteja passando por isso mesmo, para ele pagar, né? Às vezes a gente não pensa isso, né? A pessoa me feriu, às vezes a gente até diz assim, um termo bonitinho, mas que a justiça de Deus seja feita. Isso é desejando o bem ou o mal para o próximo. Né? A gente tem que ter cuidado aí com o que a gente fala, porque as crianças aprendem muito mais do que palavras, eles aprendem pelo exemplo, né? Então, a gente precisa também ver a forma que a gente está se comportando, né? Porque as crianças nos observam muito, além de querer usar nossos sapatos, né? Colocar nossas bolsas, vestidos, mas, principalmente, eles querem nos imitar a nossa forma de tratar o outro, né? Nossa maneira de reagir a determinada situação. Tudo eles nos imitam, tanto coisas boas como ruins. Então, que as coisas boas prevaleçam em nossas vidas, né? Os nossos bons exemplos sejam superiores aos ruins, para que sejam apresentados coisas boas para as nossas crianças, né? Porque, como a gente já falou, e deixa claro que elas são muito importantes. A gente costuma dizer que elas são o futuro, né? A gente ouve muito dizer, elas são o futuro do Brasil, as crianças. Mas quanto tempo a gente está gastando, investindo aí nesse futuro, né? Se preocupando, de fato, com as crianças. Quanto tempo? Então, no verso 3, vamos dar uma olhadinha aí novamente, no verso 3, que a gente já leu. Que diz assim... E disse, no caso a menina, ela falou para a sua senhora. Então vejam que ela conquistou a esposa de Naamã, né, para estar batendo papo junto com ela. Então ela não só servia, mas também ela tem a oportunidade de conversar. Então ela disse: tomara que o meu senhor tivesse aonde? Diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da lepra. Amém? Então, mostra, né, que caráter nobre dessa criança, né, que caráter puro. E mesmo a situação que ela estava vivendo, porém, ela se preocupou no bem-estar do seu senhor, de Naamã. Né? Como a gente já falou, ela poderia ter outros pensamentos. Mas a intenção dela era o quê agora, nesse momento? Que ele ficasse curado. Né? E ela sugerindo isso, que ele fosse para Samaria, ela está dizendo o quê? Olha, o Deus de Israel, apesar dos pesares, apesar da desobediência do povo, da rebeldia, ainda existe um Deus verdadeiro em Israel. Amém? Porque se existem profetas, existe Deus, não é? Então, ela estava dizendo, em outras palavras, isso aí. Então, isso demonstra, né, o caráter dessa criança, que provavelmente ela teve lá, na sua infância, uma base muito forte espiritual, né? Transmitida pelo seu pai e pela sua mãe. Amém? Então, veja como é importante, né, gente, a gente focar no espiritual das nossas crianças. O finalzinho do verso 8, vamos dar uma olhadinha aí, que a gente não leu. Só no finalzinho, depois da interrogação. Alguém gostaria de ler?
Isso, olha como eu falei, né? Deixa claro que, apesar dos pesares, Deus se encontrava presente em Israel. E é a mesma coisa que acontece hoje em dia, né? Nós não somos Israel espiritual, então, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, né? Das nossas quedas e levantos, Ele está presente em nosso meio. Ele quer, nesta manhã, que você e eu tomemos a decisão de continuar firme em seus caminhos, perseverar na educação dos nossos filhos, até Jesus voltar, independente das circunstâncias. Porque é o que essa história dessa menina mostra, né? A situação lá que ela enfrentava não era das melhores, porém, ela usou a oportunidade, né? Aproveitou a oportunidade para testemunhar do Deus que ela conhecia desde sua infância, né? Desde os seus primeiros anos de vida. E aí, como é o nome? Ela poderia estar revoltada, mas a atitude dela mostra realmente o seu caráter, né? Seu verdadeiro caráter. E ela mostra também, essa história, que, apesar das circunstâncias, às vezes a gente pensa que Deus só está agindo em nosso favor quando tudo vai bem. Não é assim, gente? Quando as coisas não andam do jeito que a gente esperava, aí a gente começa, poxa Deus, será que você não está me vendo? Mas, gente, Deus diz que neste mundo tereis, mas tende bom ânimo. Então, a gente tem que lembrar que a gente ainda não está no céu. Né? Por enquanto, a gente ainda não está no céu. Então, os desafios, as dificuldades, as fases ruins, né, de educar os filhos, os obstáculos, é normal acontecer, né? Porém, é possível a gente superar tudo para a honra e glória de Deus. E com sua ajuda. Então, os pais dessa criança, eles fizeram total diferença na vida delas, da vida dela, né? Que foi justamente ensinar que Deus está conosco, independente da situação, que seja boa, que seja ruim, né? E a gente tem que focar o céu, né? Perfeição, paz, tudo de bom só no céu. Porém, as dificuldades a gente precisa enfrentar com o Senhor. E Ele está disposto a nos ajudar. Amém? Ele não está dizendo, você vai passar por isso e eu não quero nem saber, não. Né? Isso eram os outros deuses que faziam. Mas o Deus de Israel, nosso Deus, Ele está disposto a nos ajudar. Né? Principalmente na educação dos nossos filhos. E amém por isso. Né? Porque a gente tem onde buscar poder. A gente tem onde buscar conhecimento. Né? A Bíblia a gente conhece como manual, né, de vida, dada pelo nosso Criador. Então, Ele sabe muito bem como é que a gente funciona, né? Foi Ele que nos criou, né? Ele sabe muito bem o que é que a gente precisa, né? E Ele está disposto a nos dar as coisas necessárias, viu, gente? Porque às vezes a gente pede uma coisa que isso não nos vai fazer melhores cidadãos, melhores cristãos. E aí Ele não nos concede. Então, a gente tem que ter fé e confiança que essa é a vontade de Deus, né? Que Ele sempre quer o nosso melhor. Então, se as coisas não andam muito bem, a gente tem que esperar no Senhor, né? Com essa confiança. Então, essa história dessa menina cativa, que a gente não conhece o nome, mas só em estar na Bíblia nós podemos tirar muitas lições, é fantástica, não é? Então, os adultos de plantão, né? Pode ser tio, responsável, os pais, as mães, precisam hoje escolher firmemente permanecer nos caminhos do Senhor, né? Pedir auxílios dos céus, buscar conhecimento, porque as coisas mudam, né? Às vezes um tipo de educação que servia na época dos meus avós já não serve hoje. Eu ouço falar que antes os pais só precisavam dar uma olhadinha assim, né? Olhar assim de lado, a criança já sabia o que queria dizer com aquilo. Mas aí a gente busca o conhecimento de Deus e aí a gente vai, de acordo com a vontade de Deus, fazendo o seu querer, né? E a gente só tem a ganhar com isso, né? Como a lição da escola sabatina nos mostrou durante a semana, que quando a gente obedece, a gente só tem a ganhar, não é assim?
Quando a gente faz o contrário, aí vem as consequências, né, gente? Aí fica mais difícil. Mesmo recebendo o perdão de Deus, as consequências são certas. Então, que possamos fazer escolhas, né? Estar do lado do Senhor todos os dias, pedindo orientação. Meu Deus, como é que eu faço para o meu filho fazer determinada coisa? Não estou conseguindo, né? A gente tem que abrir o coração a Deus. Ser sincero. E, às vezes, gente, a gente só se preocupa quando fala em futuro, né? A questão profissional, a questão financeira. Meu Deus, que profissão meu filho vai escolher para ganhar muito dinheiro? É assim? Para ganhar muito dinheiro, dá muito dinheiro. E a gente vê muitos profissionais hoje que foram em busca de dinheiro e trabalham de uma forma... negligenciam, né, o seu trabalho, não fazem as coisas direito. A gente percebe que eles não fazem por amor. Eles fazem por dinheiro mesmo. Então, é muito complicado isso, gente. É certo que a gente deve se preocupar com isso, né? Mas isso não deve estar acima de preparar os filhos para que eles aprendam que Deus vai estar com ele em todas as situações. Às vezes, a gente também quer evitar que os filhos se frustrem, né? Ah, eu não vou deixar meu filho chorar, não. Quer o quê, meu filho? Quer isso? Pronto, eu dou. Chore não, né? Mas na vida, gente, eles vão enfrentar, nem tudo eles vão conseguir lá fora. E aí vai ser uma frustração. Eita, poxa, não é do jeito que era lá em casa, né? Às vezes a gente evita uma coisa, mas prejudica em outra, né? A gente tem que lembrar que tem que haver as frustrações, eles têm que saber passar por dificuldades, mas nunca esquecer que Deus está presente na vida deles. Amém? Era isso que a menina cativa tinha em sua mente, né? Ela não tinha mais o abraço dos pais. Aí chegou, me arrepio imaginar essa situação, né? Ela não tinha mais o abraço dos pais, ela não tinha, quem sabe, um cobertor quentinho, né? Aquele aconchego do seu lar. Mas, mesmo assim, ela foi o quê? Ela testemunhou do amor de Deus, né? Ela disse, olha, Deus é o Deus Todo-Poderoso e pode curar Naamã, sim. E aí a história segue, né? Vocês sabem que ele foi até o profeta, e aí ele teve uma frustração lá, porque ele era o Todo-Poderoso e o profeta não foi recebê-lo, mandou apenas seu servo. Mas Deus também queria transformar Naamã, curar o coração de Naamã, porque aquele orgulho, né, que ele tinha de ser o Todo-Poderoso, né? Às vezes também pode acontecer conosco, viu, gente? Ah, eu sou o tal lá na igreja, né? Todo mundo, quando eu for pregar, tem que estar todo mundo presente. A gente tem que ter cuidado aí com a questão do orgulho, né? E aí Deus também transformou o coração de Naamã, quebrantando o seu coração, né? E aí ele foi, mergulhou 7 vezes no rio, e ele foi curado. Amém? Graças a Deus também, né? Mas primeiramente não, mas que Deus usou aquela menina para falar que Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e era capaz de curar Naamã. E assim ele a ouviu, né? Então, gente, é nossa grande responsabilidade, né? É uma total responsabilidade nossa guiar nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Porque aí a gente, quando Jesus voltar, que maravilha será, né? A gente está toda a nossa família reunida, né? E para a gente poder passar a eternidade juntos, né? Amém. Que essa esperança possa arder no meu e no seu coração, né? E que possa ser, assim, um incentivo de não desistir das nossas crianças. Então, gente, como eu falei, o Clube de Aventureiros busca ser um suporte, um auxílio para os pais, né? Na questão da educação dos filhos. Eu vi que aqui, nas redes sociais, eu vi que tem um clube de desbravadores, né, ativo, e amém por isso. Mas a gente precisa abrir um clube de aventureiros aqui, né? Quem concorda? Porque eu me orgulho de ser adventista do 7º dia. Orgulho sadio, viu, gente?
Me orgulho de usar essa farda também. Desculpa aí, mas eu me orgulho. Mas, por quê? Porque a Igreja Adventista ela se preocupa com a criança em todas as suas fases, não é assim? Desde o rol do berço até adolescente, juvenis, não é assim? E aí é que entra o clube de aventureiros, né? Eu vi que lá na salinha que tem algumas crianças que estão ansiosas para usar esse uniforme. E, gente, vocês vão amar, tanto os adultos que fizerem parte da liderança, como as crianças, né? E aí as crianças vão preparadíssimas, eu digo com firmeza, para o clube de desbravadores. A gente faz atividades. Eu gostaria que vocês colocassem o vídeo. Chegou aí para vocês, sonoplastia? Chegou não o vídeo? Então está vindo aí no caminho. É um vídeo de algumas atividades. Então, enquanto isso que eles organizam aí, para vocês verem algumas atividades que o Clube de Aventureiros realiza, né? Ele é específico para criança de 6 a 9 anos de idade, onde a gente realiza 4 classes anuais, né? Tem a classe da abelhinha de 6 anos, tem a classe de luminares, que é de 7 anos, edificadores 8 e mãos ajudadoras de 9 anos. Então, quando eles completam 10 anos, tem uma alegria e uma tristeza, né? Tem uma alegria porque eles estão formadíssimos no Clube de Aventureiros e aí preparadíssimos para fazerem parte do Clube de Desbravadores. Porém, tem alguns ali na minha turma que já estão completando 10 anos e aí bate uma tristeza. Por quê? Porque a gente vê que as crianças estão crescendo e vão embora do clube, né? Vão fazer parte do outro clube, mas aí eles deixam saudades, né, e levam maravilhosas lembranças vividas no Clube de Aventureiros. Então, com certeza, vocês vão amar, né? É necessário, é difícil, gente, mas a gente precisa perseverar, né? E com respeito ao clube também, de formar um clube de aventureiros. E eu estou à disposição de vocês, se precisarem de alguma orientação, de ajuda, eu estou à disposição de vocês, certo? Para a gente poder estar abrindo o clube aqui. Eu lembro uma época que a gente até tentou, né? Fiz até umas reuniões, mas aí teve algumas pessoas que iam ficar como responsáveis, saíram da igreja, mas aí, ano novo, né, gente? Propostas novas, planos novos, com certeza Deus vai dar novas oportunidades, e aí 2022 promete. Amém? Está pronto aí o vídeo? Está pronto. Aí, no início, não é o nosso clube, não, viu, gente? Mas tem algumas fotos. Cadê o som? São as nossas reuniões que a gente faz no sábado à tarde. Apresentação dos ideais, canas. A gente apresentou para eles atividades, brincadeiras de antigamente, né, que não são mais brincadas hoje em dia. Isso foi aí, ó. Isso foi uma saída que a gente fez para o patrimônio. Visita um curral. Então, tem umas carinhas novas aí, né, que não estão aqui hoje, ó. É meu sobrinho querido. A tia Gil, fazendo um momento especial. Isso é aqui em casa.
precisamos repetir, né? Isso é a investidura dos meninos. Essa é a minha filha linda, que foi aventureira desde pequenininha, agora voltou como conselheira. Amém? Então, bom filho a casa retorna, né? Então, gente, é isso aí, né? Eu queria deixar esse recado, esse apelo a vocês, né? Que vocês foquem nas crianças da idade de aventureiros, para abrir um clube de aventureiros aqui, né? E pode contar conosco, viu, gente? A gente precisa, né, investir em nossas crianças desde pequenininhas. E o Clube de Aventureiros está aí para isso, certo? Então, o clube se preocupa com a parte espiritual, com o desenvolvimento mental, social e espiritual das crianças, certo? Está vendo como o clube é grandinho, gente? Manaí significa acampamento de anjos. Então, quando a criança não tem a idade, né, de 6 anos, é menorzinha, a gente costuma vesti-la de anjo, mas mesmo aí já faz parte do clube, já é o mascote do clube, né? Então, que vocês possam pensar em um nome, né? Quando surge um nome, aí a gente já se anima, né? Pensar em um nome aí do clube. E para a gente dar o pontapé inicial aí, certo? Então, como eu falei, a gente faz as reuniões no sábado à tarde, lá na igreja mesmo. A gente tem umas saídas, né? Mas é isso. Então, o ano que vem, espero que vocês, né, coloquem seus planos na sua agenda aí, a questão de abrir o clube aqui de aventureiros, certo? Conte conosco. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo convite, né? E que possamos ficar de pé agora para a gente cantar o hino. Deixa eu ver aqui, 462. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez pelo teu amor e pelo teu cuidado por cada um de nós, pelo privilégio de termos um clube de aventureiros, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor nos capacite a cada dia a te buscarmos, a
te suplicar conhecimento, que o Senhor possa nos ajudar a colocarmos em prática tudo o que temos aprendido até hoje. Fica com cada um de nós, que o Senhor possa nos conduzir em nossas casas, as nossas casas, em Tua presença, em Tua proteção, e que possamos, Senhor, assim como aquela menina cativa, testemunhar do Teu amor para as outras pessoas, que possamos ser um exemplo vivo para as nossas crianças, né, do Teu amor e do Teu cuidado por cada um de nós, independente da situação que venhamos enfrentar. Fica conosco, abençoa essa igreja de Quipapá, abençoa seus planos, sua liderança e todos os membros presentes em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos e pode contar conosco, viu?